A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, passando no nosso canal, não esqueça de inscrever e ativar as notificações. Todo vídeo que sobe na plataforma digital, da plataforma digital do YouTube, o YouTube lhe comunicará pela uma notificação. Irmãos, Deus abençoe toda a irmandade, muita irmandade, que tem compartilhado nossos vídeos, né? Muita irmandade também que veio nos comentários elogiar o nosso trabalho, né? Nos incentivar a continuar nessa tarefa. Deus abençoe os nossos apoiadores, muitos irmãos que nos chamam pelo WhatsApp, nos incentivando nesse trabalho, inclusive irmãos anciãos, cooperadores, sempre me chama e nos incentivando e dizendo que os meus vídeos estão abrindo a mente da irmandade daquilo que foi ensinado errado tanto tempo, e muita irmandade também que está parando de ir na igreja, estão congregando em casa por causa das pregações, que não está tendo cumprimento, né, irmãos? Está deixando muitos irmãos tristes. Lamentavelmente o panorama da congregação, uma igreja que tem uma grande irmandade, né, uma irmandade, muitos irmãos finíssimos, uma irmandade nobre. Lamentável que o governo da instituição tomou um caminho, irmãos, um caminho constrangedor. Por quê, irmão? Estas cartas que foi enviadas às congregações, irmãos, o teor delas foi tudo o que eu aprendi na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, no ano de 78 e 79. Agora nós vemos o mesmo teor dado para a Irmandade. Então, querendo dizer que não adiantou ter saído da Assembleia de Deus, né, irmão? Então, o que acontece é o seguinte: nossos anciãos do Braz foram na mesma fonte que os pastores da Assembleia de Deus bebem, pegaram lá as partes técnicas da teologia da Assembleia de Deus e colocaram nas cartas. Isso eu tenho todas as cartas, aqui são mais de 20 folhas de carta. Li sobre a eleição de Deus, tem bastante carta ainda que nós vamos ler aqui. Então, irmão, o teor dessas cartas é o mesmo teor da Assembleia de Deus. Agora, o que adiantou, irmão? O que adiantou os anciãos esse tempo todo pregando contra os pastores, falando que eles vivem da lã das ovelhas, né? Muita coisa grave foi pregado contra os pastores, falando que nós não podemos considerar eles como nossos irmãos. Agora os anciãos pegam o mesmo conteúdo
que eu ouvi dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, e traz para a Irmandade. Entendeu? Então, eu não estou falando defender a doutrina arminiana. Não estou falando isso. Eu estou falando no sentido, irmão. No sentido, nós temos que ter postura séria. Entendeu? Pregaram contra os pastores a vida inteira. Falou que eles eram ladrão, salteador. Né? Agora foram beber na mesma fonte que os pastores beberam, né? E colocar para a nossa Irmandade, irmão. E eu, como servo de Deus, só 43 anos dentro da CCB, não posso ficar sem questionar, irmão. E outra coisa, eu tenho comigo aqui, é uma igreja virtual. Né? Tenho mais quase 3.000 irmãos que estão com nós aqui. Então tenho que me posicionar. Agora, o assunto que eu vou trazer hoje, aqui, que está fazendo uma confusão muito grande dentro da congregação e no ministério, é porque as cartas veio no teor, tipo, atacando as igrejas reformadas. Né? Inclusive, tem ancião falando que calvinismo é uma religião. Isso não é verdade. Irmão, nós temos que entender duas coisas. Linhas de pensamento e pilares da salvação. Nas linhas de pensamento, nós temos os arminianos, que compõem, né, as igrejas, assembleias de Deus e outras igrejas batistas que são arminianas, e temos os calvinistas, que são da igreja presbiteriana, igreja batistas, são igrejas reformadas. Temos essas duas linhas de pensamento. Não é contrário a Deus. Não tenho nenhum problema um irmão ser arminiano e nem calvinista. Porque calvinismo é uma linha de pensamento, a forma como entende-se a obra da salvação. Por exemplo, os calvinistas entendem que a salvação é pela eleição incondicional. É uma escolha que Deus faz na pessoa, sem a pessoa responder com obra, sem nenhuma condição. Agora, os arminianos têm a eleição condicional, que aí está dentro de uma escolha que cada um faz de Deus, se vai escolher Deus ou se não. Então isso daí, irmão, são linhas de pensamento. Calvinismo é uma linha de pensamento, arminiano é outra. Nenhuma dessas linhas compromete a salvação, irmão. Nenhuma dessas linhas compromete a salvação. Porque a eleição incondicional é uma eleição que Deus entrega o salvo para Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim.
Isso é uma visão da linha calvinista, que interpreta que é Deus que traz a pessoa, né? Já a condicional, a eleição condicional, é a pessoa de si mesmo que responde à obra da salvação. Isso são linhas de pensamento. Agora, não significa que os que defendem essa linha de pensamento não significa que eles estão errados. Não significa ser calvinista que está contrariando ao Evangelho de Cristo. Não. É isso a confusão que os anciãos estão fazendo. Agora, pilar da salvação. O que é o pilar da salvação? No pilar da salvação está calvinismo e está arminianismo. Está tudo junto. Qual é o pilar da salvação? É fé, é arrependimento, é regeneração, é justificação, é redenção, segunda vinda de Cristo, é glorificação. Tudo isto são pilares da salvação. Nesses pilares está embutido tanto os calvinistas como os arminianos. Agora, os irmãos anciães dá ensinamento, falar que o calvinismo é uma coisa satânica, isso daí, irmão, está totalmente errado, porque calvinismo não é pilar da salvação, é linhas de pensamento, é a forma como eles entendem que a salvação acontece. Não tem nenhuma prejudicação. Agora, o que aconteceu nas cartas colocou uma grande confusão na cabeça da Irmandade. Veja bem, eles ensinam que nós não podemos ter estudo bíblico. E por que eles colocaram os termos técnicos da teologia? Os termos, por exemplo, presciência, livre-arbítrio, eleição, predestinação. Isso são termos da teologia, irmão. Agora, se não pode estudar teologia, por que eles colocaram os termos técnicos da teologia nas cartas? Então, eles podem estudar teologia, a Irmandade não pode. E a dificuldade que está tendo dentro das igrejas, que os anciãos estão lendo as cartas, entendeu? Eles próprios estão se atropelando, porque eles próprios não conhecem, irmão, os termos técnicos que eles colocaram na carta. Eles só lê, não explica. Até no Braz, irmão, foi lida as cartas, eles colocaram os textos bíblicos. Só que quando você vai para aqueles textos bíblicos está contradizendo a fala dos anciãos na carta. Inclusive tem muitos irmãos que estão entristecidos comigo, porque eu estou questionando o Braz. Irmão, meu compromisso é com Cristo. Doa em quem doer. Aqui o meu canal, ele tem aberto a mente de muita irmandade. Irmão, é muitos telefonemas no privado que eu recebo.
irmãos agradecendo pelos vídeos, que está abrindo a mente da Irmandade. Então, irmão, a minha tristeza dessas cartas é porque eles combateram os pastores muitos anos e agora pegaram a linguagem dos pastores e colocaram nas cartas. Entendeu, irmão? Falou que os que estão nas outras igrejas não vai para o céu, só vai para o céu se tiver dentro da CCB. E aí, irmão? E aí, anciãos, como é que fica? E aí? Porque vocês foram na Assembleia, pegaram os termos lá e colocaram nas cartas. E aí, como é que fica? Irmãos, eles tiraram o foco de organizar a igreja, né? De organizar a igreja. E aí fizeram essa bagunça. Irmãos, não é um só ancião, é muitos anciães que sentem a necessidade de ter uma organização na CCB, uma doutrina bíblica que não tem na CCB. Eles, em vez de cuidar de arrumar a casa, foi atacar as igrejas reformada, que tem uma estrutura muito sólida sobre a salvação. Tiraram o foco da igreja e voltaram para as igrejas reformadas. E a Irmandade, irmão? E o povo? Irmão, cada um numa igreja prega uma coisa. Cada um ensina de uma maneira. Está aparecendo, da congregação está aparecendo, que tem umas 100 congregação com um pensamento diferente. Um defende a salvação por obra, você vai no outro culto, o outro prega que a salvação é pelas obras. E aí como é que fica? Como é que fica? Não tem uma unidade, irmão, de doutrina. Cada um prega o que quer. Então está virando uma verdadeira salada na cabeça do povo. Eu estou falando isso, irmão, que eu tenho contato direto. Não é só um ancião, muitos, irmão, bastante anciães que comunicam como é o jeito que está a cabeça da Irmandade. Não sabe para onde a carruagem está indo. Então, isso é muito grave, irmão. Uma igreja, por exemplo, o governo do Brás, que é dali, que sai todos os ensinamentos, que sai a direção da igreja, eles são os primeiros que estão. Por exemplo, o Mazola tem um tipo de doutrina. O Luiz Carlos já é outro tipo. O Hélio Bianco já é o outro. Só você assistiu o culto online. Quando eles pregam sobre a obra da salvação, cada um tem um pensamento diferente, não tem uma unidade doutrinária. Falo nem dos outros anciãos. Porque meu vídeo aqui, irmãos, ele não é endereçado só anciães do nível mais baixo do que o conselho. Meus vídeos aqui direcionado ao conselho de anciães mais antigos. Eles são responsáveis. São eles que estão causando vergonha na Irmandade, nas redes sociais. A Irmandade está sendo exposta
por causa das incoerências de pregações no culto. Então, a coisa é muito séria. Então, venho trazer aqui para a Irmandade este assunto: os pilares da salvação e as linhas de pensamento. Nas linhas de pensamento, há uma divergência entre arminianos e calvinistas. Nos pilares da salvação, todos estão juntos. A mesma coisa que o mesmo arrependimento que eu creio, a mesma fé, a mesma justificação, o novo nascimento, a redenção, a expiação, a propiciação, que são pilares de salvação. Tanto os calvinistas como os arminianos estão juntos. Então, não é pecado e não é errado ser calvinista ou ser arminiano. É o que nós temos. E o que é que os anciãos vão fazer? Muitos anciãos calvinistas, que eu conheço, que tem dentro da congregação. Muitos anciãos reformados, que eu conheço, que está dentro da congregação. Irmão Cláudio Mazola, irmão Salvador, Hélio Bianco, Luiz Carlos. O que é que vocês vão fazer com esses anciãos, irmão? Então é esse meu vídeo. Comparta os nossos vídeos, comparta para o seu pai, para a sua mãe, para o seu sogro, para a sua sogra, para os seus filhos, para os seus amigos. Poste aí o seu comentário, fale da cidade que esse vídeo está te alcançando, da cidade, do país, do continente, entendeu? Então fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.